Alisson cada vez mais perto de virar novo reforço do Corinthians. Gostem os torcedores ou não. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora estou aqui também começando esse projeto de canal de YouTube. Não repara, te aproxega, te inscreve. Estamos em busca aí de uma marca dos primeiros 9 mil inscritos no canal. A meta inicial é 10 mil até o meio do ano, até a pausa ali para a Copa do Mundo. Estamos em 8.300, daqui a pouquinho os 9 chegam aí, então te inscreve. Se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, só apertar aqui o botão do joinha. Se tiver gostado muito ou se entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. E se ainda estiver disponível a opção de hypar o vídeo, hypa que assim o YouTube entende que tu gostaste e ele passa a divulgar o vídeo para mais pessoas. É de graça, eu sei que tem um limite ali, né? Acho que é 3 por semana, mas se ainda estiver disponível, hypa aí que ajuda bastante. Show de bola, estou aqui mais uma vez no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians, a delegação voltou de Santos, né? Veio direto para São Paulo, dormiu aqui no CT, que é o centro de treinamentos do Corinthians, se reapresentou depois do empate 1-1 com o Santos, já treinou nessa sexta-feira, uma atividade já pensando no confronto do próximo domingo, quinta rodada do Campeonato Paulista contra o Velo Clube, jogando em Rio Claro, jogo mais tarde, às 8h30 da noite. Então o Corinthians trabalhou nessa sexta-feira, trabalha também no sábado e aí domingo já tem jogo. O calendário a gente sabe, né, vem sendo discutido muito nesse começo de ano, tá bastante abarrotado, tem pouco tempo mesmo de descanso. No caso do Corinthians, teve pouco tempo de férias também, então inevitavelmente a gente vai ver o técnico Dorival Júnior muito provavelmente mexendo bastante nas escalações iniciais. Por enquanto, 4 jogos até aqui no ano, 4 escalações diferentes, né? Essa foi a que menos mexeu em relação ao jogo contra o São Paulo, mas Dorival Júnior fez ali uma alteração, tirou o Kaique, colocou o Matheus Pereira, não na mesma função, mas essa foi a alteração inicial. E eu falo isso porque vai ao encontro do que diz o técnico Dorival Júnior, até para justificar a chegada do Alisson. Ele entende que para o Corinthians ficar forte e conseguir de fato brigar por títulos ao longo dessa temporada, ele precisa ter mais jogadores que atuem em determinadas funções, porque o Corinthians, hora ou outra, sofre com departamento médico ou mesmo um desgaste muscular, algo que não seja muito sério, né, mas que pode inviabilizar um jogador de estar em campo, ou mesmo uma suspensão, uma convocação, enfim. Então ele quer ter um elenco mais robusto, um elenco que dê a ele possibilidade de rodar mais o time se assim for necessário, e por isso ele quer a chegada de Alisson. E bom, ao que a gente tem de informação, essa chegada ela está muito bem encaminhada. O Corinthians topou dentro daqueles moldes oferecidos pelo São Paulo, R$1,5 milhão de reais pelo jogador, 1 milhão agora, R$500 mil até ao longo do segundo semestre. Então essa informação ela já foi trazida por nós na TNT Esportes, em outros canais, vocês já devem ter visto. O São Paulo ele quer esse pagamento de 1 milhão num Pix, então é um pagamento quase que imediato para daí sim liberar e efetivar esse contrato de empréstimo num primeiro momento só até o final do ano. O técnico Dorival Júnior ele se soltou na coletiva e acabou respondendo sobre o Alisson. Eu não sei se todo mundo viu, então eu vou deixar aqui para vocês. O Alisson é um jogador que ele não vem sendo aproveitado naturalmente na sua equipe. Comigo ele foi muito bem em todo o período que eu lá estive, e anterior a isso também, quando eu o conheci no Vasco da Gama, ainda um jogador das categorias de base do Cruzeiro, emprestado ao Vasco. Sempre foi um jogador muito interessante para mim. Eu alterei um pouco a posição que ele jogava em função das características que ele apresenta. Se ele conseguir encontrar aqui dentro as suas melhores condições, eu não tenho dúvidas que ele será um reforço importante numa função que nós precisamos preenchê-la. Até porque nós temos poucos elementos ali pelo giro que os jogadores que atuem no meio-campo exigem e precisem de alternâncias, de mudanças ao longo de toda a temporada, em razão do desgaste que é provocado. E tendo um número reduzido, é natural que você acaba ficando sem possibilidades
de uma mexida um pouco mais segura. Bom, o Alisson é um jogador de 32 anos, já teve problemas em departamento médico, em termos de atuação ele teve o melhor momento dele realmente com o Dorival Júnior do São Paulo, especialmente ali o ano, né, na conquista da Copa do Brasil do São Paulo, a primeira da história. Foi um jogador que até atingiu um certo nível, não sei se momentâneo, de idolatria. Pelo lado do São Paulo, muitas críticas nesse momento, porque tem gente que entende que o Alisson também fez força para esse negócio acontecer e talvez esteja aí um ponto positivo para o torcedor do Corinthians que está torcendo o nariz ficar um pouco mais minimamente otimista, porque o Alisson quer jogar no Corinthians. É por conta do Dorival Júnior. Tudo bem, há um motivo pelo qual ele quer passar a defender as cores do Corinthians. Gostou de trabalhar com o Dorival mudou a posição do Alisson, ele acabou se firmando ali na volância. Então eu entendo que pode sim ser um atleta que vai agregar ao elenco do Corinthians nessa ideia de ter um elenco mais forte, mais competitivo. Acho que os moldes eles acabaram ficando um pouco mais pesados para o momento financeiro do Corinthians? Acho, mas é aquilo, no montante final o Corinthians pode ter que pagar 3 milhões de reais ao São Paulo. 3 milhões de reais tem muito pouco a ser feito do mercado de transferências por esse valor. Eu assisti um vídeo hoje do Piero, que trabalha comigo na TNT, é um corintiano, enfim, e realmente ele falando assim, ele foi um dos poucos torcedores, né, ainda que ele esteja ali como um comunicador, falando sobre o quanto a gente está descolado da realidade quando a gente pensa, 3 milhões de reais, porque seria 1,5 milhão pelo empréstimo e mais 1,5 milhão por metas ali, né, se o Alisson disputar mais de 20 jogos, com 45 minutos pelo menos, então daria esses 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, quem o Corinthians poderia trazer por 3 milhões de reais? Não é melhor que o Corinthians pague 3 milhões de reais por um jogador que já se mostrou importante num gigante aqui do futebol brasileiro? Por um jogador que já se mostrou atuando em grande nível com esse técnico que está no Corinthians? Por um jogador que é um pedido desse técnico que está no Corinthians? Por um jogador que tem a confiança do técnico Dorival Júnior? Eu acho que no fim das contas pode ser sim um negócio que faça sentido para o Corinthians. O Corinthians está mal financeiramente, o ideal seria de repente meiar o salário com o São Paulo, diminuir esse valor de 3 milhões só para 1,5 milhão. Lógico que seria o melhor, mas a gente está falando de uma negociação entre rivais. Negociação entre rivais, do pular o muro, ainda que seja lá falando da Barra Funda, da Zona Oeste para a Zona Leste, não é exatamente pular o muro, mas vocês entendem, ela deixa tudo mais sensível, deixa tudo mais delicado. Então, claro que o São Paulo está pensando em si, porque está liberando um jogador que já foi importante, que tem história, que tem contrato ainda em andamento. O São Paulo mesmo, num primeiro momento, tentou fazer uma troca, essa troca acabou não se efetivando porque não houve interesse de ambas as partes nos nomes que foram colocados na mesa, e aí acaba emprestando, topa o empréstimo para um rival, mas lógico, São Paulo defendendo os próprios direitos, os próprios interesses, pensando, é assim ou não é? Dorival provavelmente deve ter trocado internamente, do tipo, trouxe apontamentos, trouxe dados provavelmente e a opinião dele do porquê que ele acredita ser importante essa contratação do Alisson, que ao que tudo indica caminha para ser o 4º ou o 5º reforço do Corinthians nessa temporada, a ver qual vai ser a ordem dos anúncios, né? Porque a gente já teve o Gabriel Paulista, já teve o Matheus Pereira, já teve o Pedro Milans. Caio César joga ainda esse final de semana, chega no Brasil na próxima semana para passar por exames médicos e aí ser anunciado como reforço do Corinthians com um contrato de empréstimo até o final do ano. E o Alisson, a ver se o Caio César está demorando um pouquinho mais, se ele vai ser anunciado, oficializado antes do Alisson ou não. O Corinthians então contratou em definitivo Gabriel Paulista e o Pedro Milans, e por empréstimo o Matheus Pereira, o Caio César e também o Alisson. É o time tentando aí se fortalecer no mercado, pensando que é uma temporada cheia e que o Corinthians do Ramon Dias já tinha sido assim, mas o do técnico Dorival Júnior também foi um Corinthians que sofreu muito com a ausência de jogadores em momentos decisivos da temporada. Então, por isso se justifica esse entendimento de fortalecer o grupo, de ter mais opções em diferentes posições. Falando de Júnior Santos não joga desde setembro. Há uma negociação do Corinthians com o Atlético Mineiro para tentar emprestar o jogador, né? Pegar o jogador por empréstimo. O Júnior Santos custou 48 milhões aos cofres do Galo. O Galo contratou ele no hype ali, né? Ele foi campeão da Libertadores pelo Botafogo. Dou uma olhadinha aqui porque eu tô na frente do CT, mas eu tô na rua, né? Então sempre atenta.
O Galo contratou o Júnior depois que ele foi campeão da Libertadores pelo Botafogo, então pagou 48 milhões. Ele está se recuperando de uma cirurgia ali na região do pubis, não joga desde setembro, está treinando normalmente, mas não vem sendo relacionado. O Galo quer o quê? Dinheiro, lógico. Provavelmente, se o Corinthians entender que faz sentido fazer algum aporte financeiro pelo jogador, sabemos nós que o Corinthians quer mais peças de ataque, então é um dos nomes aí que está nesse momento no radar e não só está em negociação. Júnior Santos seria uma possibilidade para preencher mais, dar mais opções também para o Dorival Júnior no setor ofensivo. Difícil porque o Galo quer dinheiro, tentar entender o quanto de dinheiro o Galo quer por esse eventual empréstimo que possa acontecer. Uma situação parecida do Vini Souza, também um volante do Wolfsburg, né? Ele não joga desde dezembro, mas vem sendo relacionado. Nessa temporada europeia, do meio do ano passado para cá, ele só jogou 14 jogos. Também é uma negociação difícil, o Corinthians vê com menos otimismo por conta da questão financeira, mas é mais um atleta que está no radar do clube. O Corinthians ainda se reforçando, o Campeonato Paulista aqui torando, mas o Corinthians se reforçando, pensando em ter um time mais forte, um time mais competitivo e brigar de frente nas grandes competições. Show de bola? Domingo tem jogo contra o Velo Clube. Eu volto aqui pra gente falar mais sobre. Beijo, tchau, tchau. Chegou até aqui, não tá inscrito, te inscreve. Se curtiu esse vídeo, deixa teu like. Se curtiu muito ou se entendeu que faz sentido, manda pra alguém que ajuda bastante.